Nós vamos lá para Hebreus mais uma vez, capítulo 12, verso 1 e depois o verso 13. Hoje é o penúltimo estudo. Se assim Deus permitir, sábado a gente finaliza essa série de estudo sobre Hebreus e a carreira que nos está proposta. Então vamos ler capítulo 12 de Hebreus, verso 1 e depois o verso 12 e 13. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 12 e o verso 13. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Senhor, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez estarmos aqui, estarmos na Tua presença, obrigado estarmos debruçados mais uma vez diante da Tua palavra, que haja realmente a ministração do Senhor sobre as nossas vidas, a edificação do Teu corpo, Senhor, a santificação, Senhor, pela lavagem da Tua palavra, e que o Senhor nos ensine nessa noite a correr a carreira que nos está proposta, fazendo caminhos retos para os pés. Nós te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a palavra de Deus diz que nós corremos com perseverança, devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Para que isso aconteça, para que isso de fato, seja uma verdade, correr com perseverança, sem retroceder, sem desanimar, sem parar no meio do caminho, provavelmente algumas vezes nos será necessário aquilo que o verso 12 e o verso 13 diz. Ele diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Aqui é um exemplo, é uma figura de linguagem aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: quando nós corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, há momentos que vai ser necessário o que ele chama aqui de restabelecer as mãos e os joelhos. O sentido aqui desse restabelecer é o mesmo do lutador. Imagina um lutador de boxe. E aí ele começa a luta, aí tem o primeiro round. Aí tem uma pausa, Aí tem um segundo round. Aí tem uma pausa, aí tem o terceiro round e assim por diante. Para que serve essa pausa? Para o quê? Para ele se restabelecer. Ele ali naquela sua corrida, na sua carreira, naquela luta, ele tem aqueles rounds que eles chamam, Para quê? Para que ele possa restabelecer as mãos, os joelhos, os pés, pegar um fôlego para que ele continue, a sua luta, que ele continue a sua batalha. É assim que um lutador faz. E nós, na carreira que nos está proposta, nós estamos na luta também. Veja aí no verso 4 do capítulo 12, ele diz assim: ora, na vossa luta. Olha só, a carreira que nos está proposta também é uma luta, também é uma batalha. A gente sabe que a vida cristã, a carreira que nos está cristã, também nós somos soldados, nós somos também corredores, há uma batalha aí e não é fácil. Bom, mas há esses momentos que devemos então nos restabelecer, para que a gente possa continuar correndo a carreira que nos está proposta com perseverança. Toda a carta de Hebreus, que a gente viu até agora, ela fala sobre o quê? Sobre esse restabelecer. Aqueles irmãos, eles estavam com seus joelhos trôpegos, com as suas mãos caídas na corrida. E eles precisavam restabelecer, o fôlego para continuar nesta luta, contra o pecado, na carreira que nos está proposta. Hebreus fala sobre isso. Nós temos visto sobre isso, sobre esse restabelecer. Agora, olha só. O verso 13 também diz assim: fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aqui um ponto fundamental na carreira que nos está proposta. Repara só. Para corrermos, irmão, a carreira que nos está proposta com perseverança, nós precisamos aprender o que a palavra está dizendo aqui. E o que a palavra diz: fazer caminhos retos para os pés.
Devemos correr a carreira que nos está proposta por caminhos retos, por caminhos aplanados, por caminhos, não por caminhos tortuosos, mas por caminhos retos. Note bem, a palavra de Deus diz assim: fazei caminhos retos. Por que fazei? O que é este fazei? É muito importante para nós. O que significa para nós esse fazei caminhos retos? Significa que a responsabilidade, não é verdade? A responsabilidade de trilhar estes caminhos retos, ela foi dada a cada um de nós, ela é pessoal. Fazei caminhos retos para os pés. Nos foi delegado esta responsabilidade de nós, na carreira que nos está proposta, o quê? Fazermos os caminhos retos. Por onde trilhamos, por onde corremos, a carreira que nos está proposta. Ou seja, na carreira que nos está proposta, irmãos, nós fazemos caminhos retos para os pés. Olha que interessante. Repara que a graça de Deus, tudo que a gente tem falado sobre o autor, sobre o Senhor, sobre o sangue, ele coopera com a responsabilidade de cada um de nós. Ela age, ela trabalha em cooperação. É coligada a nossa responsabilidade. A gente vai ver muito aqui sobre isso hoje. Nós temos um papel também, nós temos uma responsabilidade, nós temos dadas por Deus, pela palavra. O correr é nosso. Não é verdade? A carreira que nos está proposta, Deus prepara para nós, mas o correr é nosso. Na carreira que nos está proposta, nos é dado muitos benefícios e muitos recursos suficientes para podermos correr a carreira que nos está proposta. Há alento, há fôlego, há um trono de graça, há socorro, há misericórdia, há sangue, há carne, há alimento, há muitas coisas em Cristo, no nosso grande sumo sacerdote. Não é verdade? Que nos dá total condição de corrermos a carreira que nos está proposta, mas Ele não vai correr por nós. Ele vai correr conosco. Ele não vai correr por nós, Ele vai correr conosco. O que Ele precisava ter feito por nós, Ele já fez. Ele já realizou. E nós temos que tomar posse disso e fazer os caminhos retos para os pés. Bom, eu pergunto, o que é fazer caminhos retos? Como fazer caminhos retos? A palavra de Hebreus, em Hebreus, nos ensina muito sobre esse fazer caminhos retos, que é o que a gente vai ver hoje. Amém? Então vamos lá. Eu vou pedir para alguém ler de novo o verso 1 ao verso 3, capítulo 12. Hoje a gente vai ver o capítulo 12. Tem muito sobre esse fazer o caminhos retos. Vamos lá, alguém, por favor, verso 1 ao verso 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Bom, em primeiro lugar, como fazer caminhos retos para os pés? Repara só o que o verso 1 diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, lembram dessa nuvem de testemunha, Nós falamos bastante sobre elas no estudo passado, sábado passado. Mas aí ele diz assim, olha só. Também nós, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui tem uma dica muito importante, fundamental, eu diria, para nós corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como fazer caminhos retos para os pés? Ele diz aí, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia.
Repara só, irmãos, a palavra de Deus diz aqui sobre duas coisas que podem dificultar muito a carreira que nos está proposta. O que são essas duas coisas? Olha aí, o peso e o pecado. Na carreira que nos está proposta, irmão, devemos nos desembaraçar, devemos nos desprender, devemos nos desvencilhar, que é isso que significa desembaraçar, de todo peso e pecado que tenazmente, ou seja, constantemente, persistentemente nos assedia. O que nos assedia? O pecado. E o peso. De todo peso e pecado que tenazmente nos assedia. Há um peso e há um pecado, né? Aí, pecado com letra maiúscula, vamos chamar assim, porque ele fala de todos os pecados. Há o pecado que tenazmente nos assedia na carreira que nos está proposta. E isso é terrível. Como correr embaraçado? Como correr amarrado? Como correr com os pés presos? Com os joelhos, né, aprisionados, com as mãos presas? Como? Pois isso a palavra de Deus diz: desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Agora, olha só, pecado, creio que todo mundo entende o que é e o que significa. Eu preciso explicar para vocês, eu creio que não, o que significa pecado, não é verdade? Todo mundo sabe, todo mundo entende o que significa pecado. Aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que vai de contra, né, a vontade de Deus. E aí a gente peca, né? Um resumo bem simples sobre pecado. Mas e o peso? O que é esse peso? A consequência. O que significa esse peso que a gente pode estar querendo carregar aí na carreira que nos está proposta? A gente pode estar querendo correr essa carreira aí, querendo levar um peso, né? Levando um peso nas costas aí. Seria o velho homem? Seria o velho homem natural? Mas como desembaraçar do velho homem? Culpa, né? Hã? Culpa. A culpa pesa. Quando Paulo fala daquele corpo da morte, pesa, né? Se você pensar carregando um corpo, como se desembaraçar, cada vez mais seguindo a conformidade com o Filho. Bom, vamos falar um pouco sobre esse peso, vamos pensar um pouco nesse peso. Vamos começar da seguinte maneira. Por definição, o que é o peso? O peso na carreira que nos está proposta é tudo o que carregamos, que nos oprime, que nos incomoda, que nos cansa e que nos molesta. O peso, ele cansa. O peso, ele nos molesta, o peso nos oprime. O peso é uma força constante que exerce uma pressão para baixo. É uma força que nos impulsiona para onde? Para baixo. É como querer correr com alguém colocando a mão na nossa cabeça e nos apertando para baixo. É um peso. Ou carregar alguém sobre as costas. É um peso. O peso é uma força, então, constante que exerce sobre nós uma pressão para baixo. O peso está sempre nos puxando, nos forçando para onde? Para baixo. Quem aqui já correu consigo, né, levando consigo um peso de 60 quilos? Quem já foi lá na Lagoa do Taquaral tentar correr levando nas costas um peso de 60 quilos? Nossa, ninguém vai. O que acontece? O que vai ser da sua corrida? O que vai ser do seu exercício? Vai durar 1 minuto, 2 minutos no máximo e olhe lá. Tem alguns que nem saem do lugar. Duas pernas também. Né? A gente está tentando ilustrar aqui como pode ser a nossa corrida, a nossa carreira que nos está proposta. Pode ser muito difícil, pode ser pesada, né? Mas o que é de fato esse peso aqui na carreira que nos está proposta? O Evangelho, irmãos, aponta muitos pesos. Há diversos pesos. Por isso que ele diz aqui, desembaraçando de todo peso. Ou seja, há peso e mais peso que não acaba mais. E cabe a nós nos desembaraçar de todo peso. Eu, pessoalmente, destacaria pelo menos 2. Por exemplo, pensar e se preocupar demasiadamente com os cuidados da vida, com os cuidados desse mundo. É um peso
que na carreira que nos está proposta pode ser fatal. E outro, o amor às coisas do mundo. Pode ser também um peso que também na carreira que nos está proposta pode deixar muito difícil a corrida. Hebreus, a carta que nós estamos estudando, destaca como peso a negligência, o endurecimento do coração, tudo isso a gente já viu, né? A negligência, o endurecimento do coração, a incredulidade, a inexperiência, ou seja, a falta de prática da palavra. Tudo isso Hebreus trata como um peso que pode também nos dificultar muito a carreira que nos está proposta. Por isso que ele diz, desembaracemos-nos de todo o peso. Tem negligência? Tem que tirar a negligência. Tem endurecimento do coração? Vamos ter que se desembaraçar disso. Tem incredulidade? Temos que... Ele trata isso. Ele trata todas essas coisas em Hebreus. Tem falta de prática da palavra? Então temos que começar a praticar a palavra. Como nos desembaraçar da falta de prática da palavra? Praticando a palavra. Falta de amor? São vários. Eu estou destacando alguns aqui. Né? Do contexto da carta, do contexto desse livro que a gente está estudando, né? É estes os pesos que ele chega a dar um destaque bem grande. Ele começa lá no capítulo 1 falando da negligência do capítulo 2, né? Para não negligenciarmos tão grande salvação. A negligência pode ser um peso, uma força que nos puxa para baixo na carreira que nos está proposta. Assim como a incredulidade, assim como a dureza de coração, quando ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, né? Assim como a falta de prática, lembra que ele fala, né? Porque ainda são meninos. Deviam ser mestres, mas são inexperientes na palavra, são meninos. E ele para falar isso, porque era um peso na carreira dos irmãos que os estavam puxando, sabe para onde? Para baixo. Agora, como se desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, irmãos? A palavra de Deus nos dá boas dicas sobre isso. Veja só, ele diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora olha só o verso 2. Como que nós vamos nos desembaraçar? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Irmãos, olha só que interessante. Como que na carreira eu me desembaraço do peso e do pecado que tenazmente me assedia, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É olhando firmemente para Jesus. Irmãos, na carreira que nos está proposta, nossos olhos devem estar fixados firmemente, sabe aonde? Jesus. Em Jesus. Esse texto aqui, irmãos, né, de Hebreus capítulo 12, fala sobre pés, fala sobre mãos, fala sobre joelhos e fala sobre os olhos. E os olhos devem estar fixados firmemente aonde? Em Jesus. Ele está olhando. Como fazer, irmãos, caminhos retos para os pés? Olhando firmemente para Jesus, com os olhos fixos em Jesus. Os caminhos vão sendo aplanados, vão se tornando retos a partir do momento que os meus olhos se voltam para Jesus. Eu posso querer correr essa carreira que nos está proposta sem olhar para Jesus? Pode. Só que Você vai carregar o peso. o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, persistentemente nos assedia, pode dificultar muito esta carreira. Irmãos, aí é básico para nós isso. Mas nem sempre nós praticamos. Nem sempre nós colocamos em prática. Que o Senhor nos dê olhos fixos em Jesus, né? Para que o peso caia, para que o pecado tenaz, né?
ele saia do caminho e os caminhos se tornem retos. Em nome de Jesus. E esses olhos aí não são os olhos da visão, são os olhos do coração. É a vida, né? É a nossa vida. Eu vejo que assim, ele usa de figuras, né? Fala de mãos, de pés, de joelhos. Ele está usando de figuras para tratar questões espirituais. Eu entendo que quando ele fala de estar com os olhos fixos em Jesus, eu entendo que é a vida. O nosso viver, né? O foco, como Paulo fala, né? Porque o alvo, tem um alvo, tem um foco. A gente tem que ter diante desse foco o tempo todo. A gente está com a nossa vida voltada. Para quem? Para Jesus. Não é verdade? Seu modo de viver. A gente corre essa carreira olhando para Jesus, o alvo, né? Aquela linha de chegada da corrida, que a gente está olhando lá, olha, falta quantos metros, ali, aquela linha de chegada tem que ter um nome lá, bem grande, Jesus. A gente está olhando lá, né? Para Jesus, para não se desviar no meio do caminho, para não se perder no meio do caminho, para que o peso, né? Não nos leve para baixo, para que os pecados não nos forcem para baixo. Essa é a ótica da carreira que nos está proposta. Agora, olha só, quando na carreira que nos está proposta, olha que interessante, irmãos. Veja aí por você mesmo. Quando nós, na carreira que nos está proposta, não temos os olhos fixados em Jesus, olha só que interessante o que acontece. Ele diz assim... Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, olhamos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Aí ele fala olha só, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Ou seja, olha que interessante. Quando os meus olhos não estão fixos em Jesus, eu não sei o que é este suportar a cruz. Eu não sei o que é este suportar a oposição, que nós estamos nessa luta aí, né? Eu não sei, e não sabendo disso, o que acontece? Chega-se o ponto de nós nos fatigarmos e desmaiarmos em nossa alma. Já viu gente desmaiando em corrida? É o que ele está dizendo. Presta atenção, irmãos. Quando os meus olhos estão fixos em Jesus, eu sei que Ele suportou a cruz. Eu sei que Ele suportou a oposição dos pecadores. Eu sei que Ele está sentado à destra do trono da majestade de Deus. E, ou seja, com os olhos fixos em Jesus, não estarei me fatigando e não me desmaiarei na minha alma. Porque ele fala, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Para não se fatigar, para não desmaiar, considerai, olhai firmemente. Deu para entender? O que acontece muitas vezes? Por que muitas vezes os nossos joelhos, nossas mãos, elas caem, os nossos joelhos ficam trôpegos? Porque a gente os olhos. Porque o olho não está fixo. Não está atento. Né? E tirando os olhos, o que acontece? Os pesos vão sendo jogados nas nossas costas. Olha os pesos. Vai entrando peso. E o pecado que tem nas mentes nos assedia vai ficando mais perto, vai juntando, vai grudando. E aí o que acontece? A gente fica fadigado. E aí está correndo e está assim, não aguento mais, não aguento mais, eu não aguento mais correr essa corrida. E essa corrida está muito difícil, E a alma está o que acontecendo aqui dentro da alma? A alma já está lá desmaiando. Eu vou cair. Então, irmãos,
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma o cansaço, a fadiga, o desmaio, a perda dos sentidos, que é o desmaio, né? A perda do sentido, o esmorecer na carreira que nos está proposta, vem quando tiramos os olhos de Jesus. Por isso que é olhar firmemente para Jesus. Considerai atentamente a Jesus. Não é só considerar e não é só dar uma olhadinha. É atento. Não é dar uma piscadela para Jesus. Não é bater um olho de lado para Jesus. É estar com os olhos fixos. É estar considerando atentamente. Irmãos, temos que ter atenção. Atenção. Quando nós estávamos estudando no colégio, na faculdade, e tínhamos uma prova, o que acontecia nos dias antes da prova? Vinha a atenção. Todo mundo começava a prestar atenção, não é verdade? No que o professor vai dar, o que será que vai cair na prova? Aí vinha todo mundo, ficava o quê? Atento. Irmãos, nós estamos numa prova. E não pode perder a atenção. É olhar firme, é considerar atentamente. Assim, irmãos, fazemos caminhos retos para os pés. É dessa maneira que nos desembaraçamos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E aqui tem um segredo maravilhoso, né? Porque uma vez que os meus olhos estão fixos em Jesus, o que acontece? Eu contemplo a glória de Jesus. E uma vez contemplando a glória de Jesus me transforma. Porque é de glória em glória que somos transformados. E é nesta transformação, com os olhos fixos em Jesus, que caem os pesos. Que o pecado que tenazmente nos assedia desgruda, desembaraça. É com os olhos fixos em Jesus. Esta é a grande lição na carreira que nos está proposta. Porque se isso não for uma verdade, a gente vai esquecer de tudo, todo o resto. É isso que, na verdade, vai fazer a diferença. Olhar o autor e consumador da fé, olhar aquele que suportou a cruz, olhar aquele que suportou a oposição dos pecadores. Olha só que interessante, quando eu olho para Jesus, eu vejo inclusive o impacto da cruz, eu vejo o que é levar a cruz, tomar a cruz, porque eu estou vendo que Ele suportou a cruz. Eu vejo que Ele suportou a oposição, e nesta carreira há oposição. A oposição ela está constante, e ela é diária, ela é incessante. O mundo está aí, irmãos, o mundo vos odiou, disse Jesus. E o fato de estarmos no mundo, estamos na oposição. Você está em território inimigo. Estamos em território inimigo. No meio da guerra. No meio da luta, no meio da guerra. Então, portanto, irmãos, em primeiro lugar, como fazemos caminhos retos para os pés na carreira que nos está proposta? É com os olhos fixos em Jesus, para que o peso fique, e o pecado fique desembaraçado, fique livre disso tudo. Em nome de Jesus. Amém. Olhando para Jesus. A minha oração para nós hoje é para a gente voltar os olhos para Jesus. A gente precisa ser uma igreja que volte a orar, uns pelos outros, para que uns e os outros olhem para Jesus. Porque não adianta a gente fazer reuniãozinha, não adianta a gente fazer trabalhos, ministérios, nada disso. Se tivermos os olhos fora de Jesus, tudo isso perde sentido. Vocês sabem disso. Tudo perde, né? Não é verdade? No momento que a gente tira. Totalmente. Tá correndo em vão. A gente perde tempo. Correndo. Porque nós não somos chamados para sermos religiosos. A carreira que nos está proposta não é uma carreira de religião. De fazer coisas. É uma carreira onde você tem os olhos fixos em Jesus. É uma carreira onde você entra no Santo dos Santos.
É uma carreira onde você participa da vocação celestial e muitas outras coisas a gente tem visto. Se isso for só uma doutrina, uma filosofia para nós, conceitos maravilhosos, lindos, que a gente se relaciona simplesmente quando a gente vem aqui ouvir, estudar, isso não faz sentido nenhum. Mas quando... mas quando isso entra dentro da nossa carreira, quando isso entra dentro da nossa corrida, quando nós corremos estas coisas, aí faz diferença. É aí que faz sentido. Então, quando a gente corre, irmãos, a gente tem que ter os olhos fixos em Jesus. Não é verdade? Então, a minha oração é que nós saiamos daqui, em nome de Jesus, olhando firmemente para Jesus. Saiamos daquela porta, depois do tempo que tivermos aqui, olhando firmemente para Jesus. Só assim vai fazer sentido esta corrida, esta carreira que nos está proposta. Bom, isso é só o primeiro. Tem mais. Alguém lê para mim do verso 4 ao verso 11. Não sei se a gente vai conseguir falar tudo, viu? Pelo jeito. Mas vamos lá. Esse é só o primeiro ponto. Mas a gente não pode ficar falando com ansiedade, correndo também, né? É fundamental. Continua no outro. Isso aí. É isso aí. Vamos lá. Verso 4 ao verso 11. Alguém lê para mim. Ora, na vossa luta com o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Bom, em segundo lugar, como fazer caminhos retos para os pés? Veja só, verso 7 ao verso 9 diz assim, é para a disciplina que perseverais. Lembra que ele fala lá, corremos a carreira com perseverança. Daí tem um porquê. Aí ele diz, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Repara só, irmãos, na carreira que nos está proposta, Deus nos trata como o quê? Como filhos. Sendo assim, sendo nós filhos e Deus nos tratando como filhos, Deus, como Pai, nos corrige, nos disciplina. Né? É para a disciplina que perseveramos, diz a palavra. Verso 8 diz assim, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se tivermos sem correção, sem a disciplina, sem a correção, nós não somos filhos, nós somos o quê? Bastardos. Diante disso, então como fazer caminhos retos para os pés? Olha só o que o verso 9 diz. Tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos. Irmãos, aqui um outro, exercício muito importante para nós na carreira que nos está proposta. Como fazemos caminhos retos para os pés na carreira? Estando em submissão ao Pai espiritual.
Fixando, depois em submissão. Esta carreira não é para bastardos, não é para insubmissos. Não é. Não é. Porque é livre-arbítrio, né? Se você não quiser ser corrigido, continua. E não é. Na verdade, você não atende o requisito da carreira. Vou começar assim. Você básico assim, ó. Para você correr a carreira, você tem que ser submisso. Se você não é submisso, você não está correndo a carreira. Você não está correndo a carreira, você não pode correr. Por quê? Qualquer outra coisa. Porque quem corre a carreira? Os filhos. Só que os filhos são o quê? Submissos e são disciplinados. Aceitam em submissão ao Pai espiritual. Guarda essa frase, irmãos. Em submissão ao Pai espiritual. Feio, né? Sim, feio assim. Tipo... Forte, quis dizer, né? Forte. Mas você sabe que muitas vezes nós mesmos, falando de mim, a gente se pega fazendo isso? Sim. Não, eu falo assim, porque aqui mesmo está dando um exemplo dos nossos pais, né? Dos nossos pais terrenos, quando a gente é desobediente ao pai. Eu tenho, particularmente, muita vergonha de ter sido desobediente aos meus pais. Então, imagina o Senhor. E que a gente tem esse sentimento diante do Senhor, né? Que venha nos envergonhar nessa insubmissão. Agora, olha só, em que sentido a gente está falando aqui de submissão ao Pai espiritual? O contexto aqui é quando Deus, nosso Pai, nos corrige, nos disciplina, que devemos então aprender o quê? A sermos submissos ao Pai espiritual. É na correção, é na disciplina que então nós nos submetemos a Ele. Porque é o Pai conduzindo os filhos, é o Pai tratando os filhos, é o Pai corrigindo os filhos, é o Pai tratando-nos como filhos. Deus está trabalhando em nossas vidas, Deus está fazendo caminhos retos aos nossos pés, Deus está nos disciplinando, Deus está cuidando de nós, está à frente nos guiando, não é verdade? O que acontece? Podemos nos submeter ou não a esse trabalhar a Ele. Desse trabalhar dele em nós. O livre-arbítrio. Não é verdade? Por isso ele diz assim no verso 5: se estáis esquecidos da exortação como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles é reprovado. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes menosprezamos a correção que vem do Senhor. Olha esse menosprezar. Geralmente, a gente menospreza algo que para nós não tem valor, não tem importância. Isso aí não dá bola nisso, não é verdade? Isso aí não tem importância. Isso aí não, né? Isso aí não é para mim. E a gente menospreza. Geralmente menosprezamos coisas que para nós não tem valor. Então a gente tem que precisar aprender o que a Madame Guyon, né, Christian? Tanto falava. Temos que aprender a beijar a mão daqueles que cavara nos corrige. Porque tem valor. É fácil? Não estamos falando que é fácil. Mas nós não estamos sentados aqui dizendo que é, né, porque estamos aqui porque é coisa fácil. Não é verdade? Nós não estamos correndo, né, atrás dessas ilusões, dessas fantasias, desses êxtases que inventam toda hora, esses ventos que dá por aí. Irmãos, disciplina é disciplina, correção é correção. E a gente não tem como diminuir isso. Correçãozinha. Né? O evangelho não bate nas costinhas, como muitos teimam em fazer, não é verdade? Não fica alisando a gente. Não faz isso. Também nem chama de pecadinho. Não, é peso, é pecado, tenazmente assedia, não é verdade? É luta. E ser submisso é fazer a vontade de Deus. E é para alcançar, né? Por isso que ele fala lá no capítulo 6, deixemo-nos levar ao que é perfeito. Como que eu deixo, irmãos? Me submetendo. E me submetendo ao quê? A Cristo.
ao Pai, à correção, à disciplina. Irmãos, muitas vezes nós menosprezamos a correção. Até porque senão não seria deixemos, né? Seria vá ou faça você, né? Este fazer caminhos retos, irmãos, aqui nesse sentido, é a mesma coisa que não menosprezar os caminhos, a correção que vem do Senhor. É a mesma coisa que não desmaiar quando por Ele somos reprovados. O que acontece muitas vezes? A gente é mimado espiritualmente muitas vezes. Criança. Meu pai sempre fala, minha mãe sempre fala que quando eu era pequeno eu ficava para trás fazendo pirraça, né? Ia pro shopping, eu via um brinquedinho lá, um carrinho. Eu quero carrinho. Não era, pai? Não fazia isso, né? Só que aí você cresce, você tem que aprender, você tem que mudar, você tem que entender que tem hora que tem dinheiro para comprar, tem hora que não tem dinheiro para comprar. Não é verdade? Nós temos que aprender a coisa. Esse desmaiar na alma é quando a gente está fazendo assim, não, essa correção eu não quero, essa correção eu não quero, essa disciplina eu não gosto, ai, Deus não é bom comigo, ai, Deus não me ama, Deus não quer nada comigo, aqui não sei o que. Você está lá, o que a gente está fazendo? Pirraça. E aí a nossa alma, não, eu não gosto. Irmão, por quê? Né, a gente está falando aqui, esse desmaiar a alma aqui está relacionado à disciplina, a gente está falando dentro desse contexto. A gente não pode tirar do contexto aqui, né? Ele está falando de correção, ele está falando de pai tratando o filho, né? E aí ele fala assim, para não menosprezar e nem desmaiar a alma. Então o que ele está relacionado? A correção, a disciplina, né? E muitas vezes a gente fica, não. Sabe o que é isso? É a alma se sobrepondo ao espírito. A espada quer entrar, o que acontece? Quer viver, daí fica batendo duro. A espada de dois gumes tenta penetrar para dividir, para que haja discernimento. Né? O que acontece? Nós relutamos, nós menosprezamos, nós rejeitamos. Na verdade, nós rejeitamos a correção do Senhor. Muitas vezes. A maioria das vezes. E rejeitando, ou menosprezando, ou fazendo com que a nossa alma fique relutante, né? Permitindo que a nossa alma constantemente venha a se tornar relutante contra isso, o que acontece? Eu não estou me submetendo. Não, eu não me submeto. Né? Mas o Senhor, irmãos, está aplanando os nossos caminhos, né? O Senhor está fazendo caminhos retos e a gente tem que se deixar levar nesses caminhos, fazer caminhos retos, se deixa levar, aceita, se submete, né? Assim nós somos tratados por Senhor, assim Deus, né, faz a sua obra nas nossas vidas. Devemos nos submeter, irmãos. O verso 10 diz aí, olha só. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos disciplina para aproveitamento. Há um proveito. Olha que lindo isso. Deus não corrige ou não nos disciplina simplesmente por disciplinar, simplesmente para corrigir. Porque Ele gosta. Eu vou dar uma... Não. Por quê? Porque há um aproveitamento. Na ótica de Deus, uma vez nos corrigindo, uma vez nos disciplinando, há um proveito nisso. Né? E qual é o proveito? Ele diz aí, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na carreira que nos está proposta, nós já vimos, nós somos participantes da vocação celestial, somos participantes da sua graça e somos participantes de Cristo e da sua santidade. Deus nos disciplina, irmãos, para você participar. Olha isso. Da sua santidade. O que Ele visa é que você tenha participação, você tenha parte. Você tenha parte com ação na sua santidade. Verso 11 também diz,
Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. No momento não parece. É difícil mesmo, não é verdade? Para todos nós aqui, nossa, como é complicado isso. Não parece ser motivo de alegria. Muito pelo contrário, parece ser motivo do quê? De tristeza. Mas, olha só, ele diz, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Irmãos, Deus nos disciplina para que haja a produção em nós do fruto. Do que ele chama aqui de fruto pacífico e fruto de justiça. Nasce a paz. Ao fruto do pacífico nasce a paz de Cristo na nossa vida, a paz que excede a todo entendimento, a paz que vem do trono, o fruto pacífico e o fruto de justiça. Aí os santos são justificados, os santos são, se tornam justos. A justiça de Deus por meio da obra de Deus em nossas vidas. E sendo fruto, alimenta. Não é verdade? Irmãos, oremos-nos nós para que nós, como igreja, venhamos a nos alimentar deste fruto que Deus quer plantar na nossa vida, que quer fazer brotar na nossa vida. Imagine se todos nós, como igreja, fomos árvores de frutos pacíficos e frutos de justiça. É proveitoso, não é? Nossa, Glória. Irmãos, participantes, vamos nos chamar de comunidade dos participantes da sua santidade. Olha isso. Não é uma presunção, não. É o que a Bíblia está nos chamando. Porque Ele nos disciplina para sermos o quê? Participantes da sua santidade. Os filhos têm participação da natureza do Pai. Porque Deus é santo. Pai santo. Bom, irmãos, fazei caminhos retos para os pés. Em segundo lugar, nos submetendo ao Pai espiritual. Vamos lá, terceiro lugar. Vamos alguém ler para mim do 12 ao 17. Verso 12 ao verso 17, por favor. Oi. Gostaria que você voltasse um pouquinho aí no versículo 4 e 5, antes de você caminhar na outra parte. Tá, que ele fala da luta contra o pecado e ainda não tendes resistidos até o sangue. Aqui a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que pegar a maneira como ele está colocando essas questões. A gente vê ele falar de joelhos caídos, a gente vê ele falar, né, de mãos decaídas, joelhos trôpegos, né? A gente vê ele falando de luta, e aí a gente vê ele falar de resistir na luta. Imagine que você está numa luta, você é um lutador. E qual que é o momento mais difícil para um lutador resistir? É quando ele já está tão ferido que tem o sangue, que ele sangra. Então ele está usando de uma figura de linguagem, né, de um exemplo para exemplificar o que pode ser para nós essa corrida e o que pode ser para nós essa resistência. Tem que resistir até o final, é isso que ele está falando, né? Para o lutador é o momento mais difícil, é onde ele já não tá, quase não aguenta mais, né? Quando ele já está ferido, sangrando, o olho já não está mais abrindo, quando ele já está tão machucado, já, né, sangrando e tal, mas ele está falando assim, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistidos até o sangue, ou seja, vocês não foram ainda até o ponto máximo. Qual que é o ponto máximo? Ele tinha colocado aí no verso 2 e no verso 3, quando ele fala de suportar a cruz, quando ele fala sobre a oposição dos pecadores, né, que Jesus suportou. Quem foi que resistiu até o sangue? Cristo. Na cruz. Por isso que ele está falando, é que esses temas aqui, esses tópicos no livro, né, na carta, na Bíblia, às vezes dificulta um pouco a nossa interpretação, porque a gente parece que ele está desassociando os assuntos.
Parece que ele para falar, mas ele não está. Ele está falando aí da oposição dos pecadores, de suportar a cruz dele. Na vossa luta, não resistis ainda até o sangue. Então, as coisas estão conectadas ainda, entendeu? Ou seja, você não pode continuar cometendo os mesmos pecados. Você tem que resistir isso até o sangue. Chegar ao ponto de se delivrem disso. Porque se a gente voltar no verso 1, o que ele fala? Ele fala correr com perseverança, né? E essa corrida é com perseverança, é com resistência, a gente resiste a essa luta, né? A gente deve procurar resistir a esta luta. Que luta, irmãos? Está aí o peso, os pecados que tenazmente nos assediam. Por isso que ele fala de restabelecer as mãos, para a luta, né? Restabelecer as mãos, os joelhos, os pés, os olhos. Para quê? Para essa luta que a gente está aí perseverando nela. Minha, sua, todos nós. Tentando resumir o que esse verso 4 fala sobre resistência na carreira que nos está proposta. Devemos aprender a resistir, né? Quando a gente fala de perseverança aqui, essa perseverança é persistência, né? É esse resistir. Não é no sentido de paciência simplesmente, correr com paciência. Não, é com perseverança, com persistência, com resistência. Não esmorecendo, não desmaiando, não fatigando, né? Não sucumbindo, não retrocedendo. É a ótica de toda a carta de Hebreus. Por que estava acontecendo? Eles estavam retrocedendo, estavam caindo, estavam voltando para trás, exatamente isso. E ele está querendo falar que, na verdade, a gente tem que aprender a resistir. Até o sangue. Até o sangue, ou seja, até o momento mais, o seu último... Até a volta de Cristo. Até a sua última força, né? É isso que ele está querendo dizer. A tudo, né? Um lutador, um boxeador não entra no ringue para perder. É isso que ele está querendo dizer. Ele luta e ele resiste até o final. Ele pode até perder, mas ele resiste até o final. Ele não entra lá para levar, me bate aqui, me bate aqui. Só o Anderson Silva. Entendeu, pai? Ou seja, cabe a nós fazer caminhos retos aos pés, e nessa história de fazer caminhos retos há essa resistência, que é aceitar e se submeter ao trabalhar de Deus. Que ele resume a resistência, né? Em quê? Em se submeter ao trabalhar de Deus. E perseverar, né? Porque muitas vezes a gente submissão. desiste, né? De se submeter ao Senhor. Bom, vamos lá, tem mais, hein? Verso 12 ao verso 17. Alguém lê para mim. Por isso, estabeleci as mãos decaídas e os joelhos tropeços, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie, que a mão seja curada. Segui a paz com todos os santificação, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente por que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando nos perturbe, e por meio dela não sejam contaminados. Nem haja algum puro profano, como foi Esaú, qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Em terceiro lugar, como fazer caminhos retos para os pés? A palavra de Deus diz aí, verso 15: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Olha só. Na carreira que nos está proposta, nós fazemos caminhos retos, atentando. Olha só. De novo aí volta a questão da atenção, né? Agora olha só. A atenção em Cristo e a atenção também para não sermos o que ele chama aí do quê? Faltosos. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Eu já falei para vocês, né? Eu sou completamente oposto à ideia de que uma vez na carreira, sempre na carreira. Uma vez, né?
aquelas falsas seguranças. Por quê, irmãos? A Bíblia fala de separar da graça de Deus. Não sou eu que estou falando. Não sou eu. Está escrito aí. Ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Ninguém seja faltoso. Presta muita atenção nessa expressão. Faltoso. Separando-se da graça de Deus. O que é ser faltoso? Falta da graça. Faltar com algo. Em falta, né? Alguém, você ser em falta, estar em falta. Eis aqui uma questão muito interessante para nós sobre a carreira que nos está proposta. O que é este não ser faltoso? Eu diria que é, irmãos, o que é não ser faltoso? É um zelo, um cuidado constante, uma atenção constante em relação a Deus e ao próximo. A Deus e ao próximo. Repara como a carreira que nos está proposta, esses caminhos retos que nós estamos falando, eles se entrelaçam com Deus, claro, e com o próximo. Olha só, verso 12 e 13 diz assim: restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Olha que interessante. Devemos, na carreira que nos está proposta, nos restabelecer, fazer caminhos retos, para que não se extravie, para que não se perca o que é manco, antes seja curado. Repara só, uma vez que fazemos caminhos retos para os pés, olha só que interessante, aquele que é manco, olha só, eu já vou falar. Aquele que é manco, ou seja, o que tem uma deficiência que lhe dificulta a corrida, há muitos na corrida que são mancos. Estão tentando correr, mas não conseguem, porque tem uma deficiência e não está conseguindo. Conhece? Gente assim? Olha só, né? Ele diz assim: aquele que é manco ou que tem uma deficiência que lhe dificulta a corrida, manco é aquele que tem dificuldade de andar, né? Imagine de correr. Na verdade, ele tem um defeito, né? É uma deficiência. Deficiência, né? Um defeito, um problema que traz a ele uma grande dificuldade dele poder correr ou andar nesta carreira. Agora, olha só. Uma vez que fazemos caminhos retos para os pés, aquele que é manco ou que tem uma deficiência é beneficiado. Por quê? Ele não se perde, diz aí, ele não se extravia e ainda pode ser curado. Ou seja, irmãos, ele pode ser curado. E olha só, em que sentido ele é curado? O manco? Pode correr. Pode correr. Vai, mano, uma questão de manquitola, vai manquitolando. Mas quando nós fazemos caminhos retos para os pés, o manco não se extravia e ainda pode ser curado, ou seja, pode começar a andar e correr essa carreira. Irmãos, nisso ninguém seja faltoso, nisso fazei caminhos retos, ele está falando. Nossa carreira que nos está proposta, querendo ou não, influenciará outras pessoas, positivamente ou não. Sendo um instrumento de Deus para que não se extravie e seja curado, ou não. Ninguém seja faltoso, porque olha só, tem um manco aí que precisa de você. Afinal de contas, ele é corpo também, né? É. Olha que interessante. E a gente pode colocar também a questão da negligência, né? Ah, sem dúvida, né? Tudo que a gente tem visto, na verdade, né, nesses estudos, o que a palavra tem nos mostrado, uma vez sendo faltoso,
Esse faltoso que é a questão aqui, irmãos. Ninguém seja faltoso. Por quê? Porque aquele que está ali tentando correr a carreira, que pode estar com uma deficiência, pode se extraviar, né? E pode se perder completamente. Você não sendo faltoso, ele pode se manter na carreira e ainda ser curado, começar a correr sozinho, sem problema, sem empecilhos. Que lindo isso, né? Deus proporciona, né? A carreira está completamente. Por isso que eu tenho cansado de falar para vocês que aquela perspectiva de que eu vivo, eu com Deus, isso é uma ótica errada. É completamente errada. E egoísta. E mundana. E carnal. Individualística, né? Ninguém seja faltoso, para que não se extravie o manco, antes seja curado. Agora olha só, ele continua, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, aqui acho que essa relação da carreira entre Deus e o próximo fica mais clara, né? É a mais clara possível. Ele fala, segui a paz com todos. Olha o quanto a minha carreira se relaciona com os outros. Só com aquele, hein? Hã? Mas aqui também, se com todos, também ele está relacionando com os de fora da corrida. Todos. Não exclusivamente com... Dependendo de mim, né? Há um texto, se eu não me engano, agora me fugiu a cabeça. Se eu não me engano, está em Filipenses que ele fala, dependendo de vós, tenha paz com todos. Segui a paz com todos. Ele está dizendo. A paz é o guia nessa carreira em relação a todos. A todos os que eu vou nesta corrida, nesta carreira, acabar me encontrando, eu tenho que seguir para o que caminho em relação a eles? Paz. Seguir a paz com todos. Olha só, como a carreira nos relaciona com o próximo, porque tem todos nessa história, não é verdade? A minha carreira vai acabar se relacionando com todos. Agora, não é só todos. E ele fala, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só o quanto a carreira se relaciona com o próximo e com Deus. É com todos e com o Senhor. Em 1 Pedro ainda fala que para buscar a paz e empenhar-se em alcançá-la. Né? Tem que ter empenho, né? Empenhar-se em alcançá-la. Muito bem. Não é simplesmente, não tem paz. Estou tentando, mas fulano não quer. Não, eu tenho que empenhar e buscar a paz com o Eu tentei para ele não quis, eu desisti. Exato. Assim como, né? Esse desembaraçar do peso e do pecado não é fácil, né? Assim como esse se submeter ao Pai espiritual não é fácil, assim também esse seguir a paz com todos e a santificação também não é fácil. É cruz, né? Em resumo, né? Rodrigo, em resumo, cruz, não tem como fugir disso. Você acaba chegando lá, né? Você acaba parando na coisinha, é verdade. Graças a Deus, né? Verdade verdadeira. Paulo fala em Coríntios, né? Porque nós pegamos a palavra da cruz. Olha que linda a expressão. Quando ele fala do evangelho, ele fala assim, eu prego a palavra, nós pregamos a palavra da cruz. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse verá aqui está num tempo futuro, que é o encontro, né, com o Senhor. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Nem eu, nem você. Ninguém. Ninguém é ninguém. Né? Nem o apóstolo, nem o profeta, nem o pré-anjo. Hoje eu vi um negócio sobre pré-anjo e falei, não acredito. Porque agora não basta mais ser apóstolo, tem que ter alguma coisa a mais. E aí inventaram o pré-anjo. Pré-arcanjo, desculpa. Não é nem o anjo. Pré-arcanjo. Vai virar olha. Pré-arcanjo. Mas eu vou falar para você, nem a pré-arcanjo sem santificação verá a Deus. Irmãos, fazemos caminhos retos, seguindo a paz com todos,
né? Relacionando-nos em paz com todos e seguindo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Caminho reto, com certeza, se relaciona com santificação. Deus corrigindo, disciplinando seus filhos, santificando seus filhos para que sejam participantes da sua santidade. Sem santificação, por isso que não tem como. Por isso que é bastardo. Porque Deus é santo. Por isso que é bastardo. Uma vez que eu não me submeto à correção e à disciplina dele para se tornar participantes da sua santidade, ser santificado, irmãos, ninguém verá a Deus. Aí é bastardo. Não pode ver. Perde-se o direito, né, de ver. Nisso ele diz a palavra, ninguém seja faltoso. Olha só, podemos ser faltosos nessa matéria. Ninguém seja faltoso. Nisso fazei caminhos retos para os pés. E mais, hein? Verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Aí um outro pezinho que aparece na história, né? Hebreus fala de um pezinho chamado raiz de amargura. Irmãos, Deus quer produzir em nós fruto pacífico e fruto de justiça, mas nossa vida pode também brotar raiz de amargura. É um lado oposto da história. Na carreira que nos está proposto pode brotar a raiz de amargura. Agora, olha só, esse ponto aqui envolve Deus e ao próximo. Ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus. Eis aqui a relação com Deus, né? Por quê? Porque eu posso me separar da graça de Deus. Agora, olha só, sendo faltoso, separando da graça de Deus, mas olha só, ele diz assim: não haja alguma raiz de amargura brotando vos perturbe e por meio delas muitos sejam contaminados. Muitas vezes somos faltosos, permitindo que o nosso coração tenha a raiz de amargura e esta amargura penetre em nossos corações. Qual que é o problema disso? A palavra trata a amargura como um veneno. Um veneno que primeiro afeta a nossa própria vida, né? Porque uma vez brotando essa raiz de amargura, ela vos perturba, diz aí. E depois ela diz aí, por meio dela, muitos sejam contaminados. Raiz de amargura é um veneno que contamina a nós e aos outros. É só ficar perto de uma pessoa amargurada, né? E contamina. Se você pegar tudo o que ele está falando aqui, é que é tanta informação. É riquíssimo o texto, né? É glória a Deus. Mas olha só, esse perturbar pode ser tão profundo que nos faz ser faltosos, separando-se da graça de Deus. Tá aí. Só uma perturbação. E contamina muitos, é tão forte esse veneno que ele não contamina um ou outro. Diz até, tá aí, muitos sejam contaminados. Né? Misericórdia, né? Nisso, diz a palavra, ninguém seja faltoso. Nisso fazei caminhos retos para os pés. Perdão para a pessoa. Se humilhar, perdão. Pedir, perdoar de coração mesmo. Liberar a pessoa, entendeu? Liberar. Porque isso pode estar trazendo perturbação. Isso é importante. Uma coisa interessante da expressão raiz de amargura, eu acho muito interessante. Por que ele não fala simplesmente não havendo em vós amargura, mas ele fala raiz de amargura? Que o negócio fica em raiz. Quando você pensa em raiz, o que você pensa? A raiz, para que serve a raiz? A raiz, ela penetra, né? A função da raiz é penetrar a terra para que haja, né? Ela gruda a árvore, o tronco, né? A planta na terra para que ela fique fixada na terra e ela possa, né? Nutrir aquele. Extrair os nutrientes. Nesse caso aqui vai nutrir o ódio. Vai nutrir a amargura. Agora, é interessante porque... Tem uma situação que é semelhante. No direito romano, no começo, havia uma pena que era o seguinte: se alguém era homicida, ele tinha que carregar o cadáver no corpo.
Essa era É o corpo da morte, né? o corpo da morte. Que aí o corpo podre começava a afetar o corpo da pessoa viva. Alimentar a raiz de amargura é mais ou menos... É mais ou menos a mesma coisa. O que eu gosto de interessante é a gente imaginar o seguinte: a raiz de amargura, a amargura ela penetra fundo, né? Ela se fixa E pode gerar ramos novos. e contamina, né? E E brota. A raiz sempre tem se a gente pensar na planta, sempre tem raiz O nova. que é interessante é o seguinte, né? Que da mesma forma, se você faz o caminho reto, você pode curar o manco. Se você com a raiz de amargura, aquilo que é saudável, você pode contaminar o que é saudável. O manco se perde e muitos ainda são contaminados. O saudável, né? Você vê, ele faz o paralelo o tempo todo, né? Por quê, irmãos? Porque é proposto. Então ele faz questão de mostrar os dois lados da moeda. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Agora, olha só, não acaba em verso 16 e 17, ele diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eis aqui uma questão que envolve exclusivamente a Deus. Por quê? Né? De igual modo que não podemos, da mesma maneira que não podemos ser faltosos. Olha só, a palavra de Deus diz assim: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Ele fala assim: não seja impuro ou profano. Qual que é o sentido aqui deste impuro ou profano? Pode vir um monte de coisa na nossa cabeça aqui, né? Impuro ou profano, pode vir um monte de coisa. Nossa, que pessoa profana, que pessoa impura. Mas o modelo que ele coloca aqui dessa impureza e deste profano, foi o Esaú. E o que Esaú fez? Esaú se envolveu com prostituta, por exemplo? Não. Impuro no coração. Esaú vendia drogas? Não. Só vendeu a primogenitura. Esaú, o que acontece? Olha o sentido de impureza e profanidade aqui que ele está falando. Qual que é o sentido empregado? Vender o seu direito de primogenitura. Esaú, por um prato de lentilha, vendeu o seu direito de primogenitura. Ele disse assim para o seu irmão Jacó: de que me aproveitará do direito de progenitura? A palavra de Deus diz que, lá em Gênesis 25, que ele desprezou o seu direito. Esse é o sentido de impureza e de profano que aqui a Bíblia está tratando. O que é ser profano e impuro aqui, na carreira que nos está proposta? É vender o direito de primogenitura. Você é filho. Deus vos trata como filhos, mas podemos querer vender isso e nos tornarmos bastardos. Isso que eu ia falar. A gente torna bastardos. Pode até não vender, mas o fato de desprezar... De desprezar. Já Esse vender é um desprezo. Como ele fala, menosprezar a correção que vem do Senhor. Esse menosprezar, irmãos, esse desprezar, esse direito de sermos conduzidos como filhos à glória, nos deixarmos ser levados ao que é perfeito, a gente pode fazer disso simplesmente... vender isso. E vender isso por muito pouco, como foi Esaú, por um prato de lentilha. Alimenta por 2 horas, 3 horas. A gente pode vender com bom emprego, né? Com qualquer coisa. Por coisa que dura pouco. Esse é o sentido. Ou por coisas que são daqui. Como foi Judas. Judas que vendeu a comunhão com o Senhor. Por 30 moedas. É o mesmo espírito. É o mesmo sentido de profano e de impuro. Judas não matou ninguém, Judas não se envolveu com prostituta, né? Jonas vendeu o seu direito de Judas e Esaú venderam o seu direito de primogenitura. Ninguém seja faltoso nisso. Nisso fazei caminhos retos. A gente pode sim, irmãos, querer fazer umas barganhas aí horrorosas. Mas vai estar sendo impuro e profano. Impura e profana. Aos olhos de Deus, a pessoa se torna impura e profana. Né? E ele diz assim, olha só sobre Esaú. Quando
posteriormente querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, ele fala. Não achou lugar de arrependimento. Nisso fazei caminhos retos para o Senhor. Vamos lá, só vamos ver se a gente consegue terminar. Acho que 10 minutos eu termino. Vamos ler verso 25 e 27. Esse é rápido. 25 e 27. Tende cuidado, 25 a 27. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Em quarto lugar, como fazer os caminhos retos para os pés? A palavra de Deus diz aí, verso 25, tende cuidado, não recuseis ao que fala. O que isso aqui, né, esse ponto aqui, ele se relaciona com tudo que a gente está vendo aqui até agora. Que ele fala de correção, né? Ele fala de disciplina, ele fala de se desembaraçar de algumas coisas, aí ele fala de não ser faltoso, aí ele fala o seguinte, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Da mesma forma que na carreira que nos está proposta podemos menosprezar a correção do Senhor, podemos também recusar aquele que nos fala, aquele que dos céus nos adverte. Recusar, rejeitar, não aceitar, não admitir, não querer ao que fala, não querer ouvir ao que fala. É fato. Nós podemos rejeitar, recusar ao que fala. Não é só ouvir a palavra, é ouvir a palavra e aceitar a palavra, e receber a palavra, e reter a palavra, porque podemos sim recusar ao que fala. Eu não vou entrar no assunto aqui porque ele dá uma ótica, uma amplitude tão grande sobre o que é essa voz. É tão majestosa, depois você olha, do verso 25 ao 27, ele coloca o quão grande é essa voz, este que fala. Eu não vou entrar nesse assunto, porque eu quero ficar aqui, irmãos. A gente não pode recusar ao que fala, porque ele diz aí, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, muito menos nós. Como podemos nós estar submissos ou atentos com os olhos fixos no Senhor se nós recusamos ao que fala? Não tem como. Fazemos caminhos retos, irmãos, não recusando ao que fala. Né? Hebreus começa e termina com esse fala. Ele fala, quando ouvirdes a voz, não endureçais o coração. Está lá no comecinho. E depois ele termina falando, a gente não pode recusar o que fala. E a gente tem que ter cuidado para que isso não aconteça. Tem de cuidado, não recusais ao que fala. Fazemos caminhos retos, portanto, não recusando ao que fala. Por último, para acabar, versos 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Em quinto lugar e em último lugar, como fazer caminhos retos para os pés? A palavra de Deus diz, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Fazemos caminhos retos a partir do momento que a gente recebe esse reino inabalável e a gente retém a graça. A palavra de Deus diz que podemos nos separar da graça de Deus, já vimos isso. Ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Ou podemos, como diz aqui no verso 28, reter a graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, ela foi manifesta, né? E foi em Cristo Jesus
né, dada a todos nós. Agora, fazei caminhos retos para os pés, que é reter a graça de Deus. Para não se separar da graça de Deus. Ou retemos, ou nos separamos. Aqueles que fazem caminhos retos para os pés, retêm a graça de Deus. Devemos ser como uma terra boa, né, que retém a água da chuva para que a semente dê fruto, para que brote o fruto. Como, irmãos, reter a graça de Deus? Já respondemos essa pergunta. Tudo que nós falamos aqui nessa noite é reter a graça de Deus. Como? Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, em submissão ao Pai espiritual, não sendo faltoso, não recusando ao que fala. E tudo mais que nós tratamos nesses estudos de Hebreus e no Evangelho, que a gente vê no Evangelho. Como a gente retém? É assim. A palavra está nos dando as direções. Olhando para Jesus, se submetendo ao Senhor, não sendo faltoso, seguindo a paz, seguindo a santificação, desembaraçando de todo o peso do pecado. Dessa maneira, irmãos, fazemos caminhos retos para os pés, retemos a graça. Só uma dica aqui, no verso 28, olha só. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável e com reverência e santo temor. Quando servimos a Deus de modo agradável, né, também retenhamos a graça. Agora ele diz assim, servir a Deus de modo agradável, não é servir a Deus de qualquer jeito. E com reverência. Né? É de modo agradável. Como é este modo agradável? Com reverência e santo temor. Você sabia que não pode servir a Deus de qualquer jeito? A gente não pode servir a Deus de qualquer jeito. Não podemos fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aliás, a palavra é muito dura nisso. Maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. É melhor não fazer. É verdade. Melhor cair fora. Porque isso a gente vai ver sábado que vem, se Deus permitir. Hebreus, a carreira que nos está proposta, fala também de sacrifícios de louvor. Olha, irmãos, como ele fala. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aí eu vejo quanto difícil vai entrar no céu, né? Porque você tem que correr essa carreira e resistir até o sangue, diz a palavra. Irmãos, portanto também nós, né, desembaraçando de todos os pesos e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por isso também nós, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Sabe o que dá vontade de fazer? Pegar um cartaz do tamanho dessa parede aqui, assim, ou dessa tela, e pôr esses versículos bem grandes, assim. Podemos. Faz o papelzinho igual o fez a geladeira, colocar na geladeira. Põe no armário. Para não esquecer nunca mais. Vamos orar, gente? Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por esta exortação da Bíblia, da Tua palavra. Obrigado por este que nos fala. Obrigado, Pai, por esta elucidação, esse esclarecimento do Teu querer para conosco. Nos ensina de fato, Pai, como diz a Tua palavra, a fazer caminhos retos para os pés. Nos ajuda a resistir à carreira, nos ajuda a suportar a cruz, nos ajuda, Senhor, a permitir o Teu trabalhar, não menosprezando a Tua correção, não negligenciando os Teus caminhos, nos desembaraçando de todo o peso e todo o pecado, olhando firmemente, Pai, para Jesus. Pai, que os nossos olhos nessa noite, os olhos de todos nós, de todo aquele que nos ouve, Pai, pela internet, volte-se para Jesus. Oh, Pai, que esse seja um milagre nesta noite nas nossas vidas. Os nossos olhos estejam fixos em Jesus. Nós te pedimos isso para o louvor do Teu nome e para o engrandecimento do Teu nome. Oramos e agradecemos. Amém. Se quiser orar, irmãos, fiquem à vontade. Em nome de Jesus.